Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja bem-vindo você, mais uma vez que acompanha o nosso canal através desse vídeo que iremos partilhar. Uma alegria podermos estarmos juntos mais uma vez para poder meditarmos a palavra de Deus. Queria te convidar você a pegar a tua palavra, no capítulo 16, no versículo 13 ao 15, para podermos dar início a essa reflexão de hoje. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, retornou Jesus, quem dizeis que eu sou? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a nossa reflexão de hoje parte desse versículo, no qual Jesus aqui, só para contextualizar, ele sai, nos capítulos anteriores de algumas manifestações, que é a multiplicação dos pães, e conduz os apóstolos para uma outra margem. E conduzindo para uma outra margem, ele faz essa pergunta para os seus discípulos acerca daquilo que as pessoas comentavam dele. Não como algo no qual ele queria preservar o seu status ou promover o seu status, mas para ver qual que era a opinião que aquele povo estava tendo em relação a ele, já que ele veio com uma missão a ser cumprida. E aí os discípulos respondem para ele: olha, alguns têm falado que você é Elias, outro João Batista e outro ainda Jeremias. Quem são esses três personagens? São profetas do Antigo Testamento no qual prepararam e vivenciaram a vontade de Deus numa condução do Antigo Testamento para o Novo. Então, ou seja, aquele povo tinha uma visão de que Jesus era mais um homem bom que estaria marcando a história da humanidade com ideias boas, com a questão de querer colocar uma moral. Então, nada mais que isso, era a visão que aquele povo tinha de Jesus. Não tinham compreendido ainda quem ele era e qual era a missão dele. E a pergunta que a gente precisa fazer hoje: o que tem se falado de Jesus hoje? Em meio a tudo isso que estamos vivendo, a esses pontos de interrogação que hoje a humanidade passa, imagina Jesus perguntando: o que dizem os homens por aí hoje a respeito do Filho do Homem? É uma pergunta que ela deve ecoar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, já que a realidade, eu acredito que ela é pior do que naquela época. Hoje em dia a gente não vê ter uma tecnologia que poderia ser um campo no qual pudesse falar constantemente de Cristo, quem é Cristo, qual o seu papel na história da humanidade, quem ele é, mas que na verdade a gente não vê no cotidiano do dia a dia. E Jesus vem criar essa indagação: o que estão falando de mim por aí? Mas o ponto central dessa reflexão de hoje, por mais que a gente sabe que o lado de Jesus aí fora, seja nas ideologias, no campo político, social, educacional, entre todos os outros, não é valorizado, não é despertado para a essência daquilo que é Cristo para nós. A pergunta central para nós refletirmos hoje é a segunda que Jesus faz aos seus discípulos, que ele faz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? É essa pergunta que eu quero aqui me deter para que possamos refletir. Por quê? Um exemplo simples. Uma coisa é eu falar para você assim: olha, um suco de limão é muito gostoso. Você já tomou?
uma coisa é você ir e tomar o suco de limão. Por isso hoje essa reflexão, ela traz um contexto para nós do que Jesus nos convidando para experimentar dele. Ou seja, de não ficar somente com aquilo que falam ou que falaram um dia, mas de fazer uma experiência com ele, desse Deus que está vivo no meio de nós. E isso não é um fato histórico de alguém que veio, passou, marcou a história, que não deu certo e que, enfim, não. Jesus está vivo, ele veio cumprir uma missão de Deus na terra, que é a nossa salvação, que é a salvação de um povo, é a restauração de um povo. Por isso essa certeza precisa permear no nosso coração. E essa pergunta, ela não pode ser respondida como uma base teológica ou de uma catequese, mas ela precisa ser experimentada. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro aqui, depois, ele mais para baixo, ele vai responder: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós somos chamados hoje a vivenciar essa experiência e essa certeza de fé. Jesus é o nosso Salvador, Ele está no meio de nós. Às vezes a gente não percebe, não vê. Alguns santos tiveram a graça de vê-lo, mas mesmo que você ainda não venha ver de forma humana, você pode contemplar a natureza, o despertar de cada manhã, o sol que se põe todos os dias. Isso já é uma manifestação de Deus. Então hoje o Senhor está nos convidando a convidá-lo a vir até nós. Ou seja, Jesus não fica preso a um espaço físico, à matéria. Mesmo que ainda hoje estamos um pouco encurralados pelos cuidados sociais que precisamos ter, mas Jesus não fica preso a isso. Jesus pode ir até você. Basta você confiar, basta você entrar nessa experiência de confiança e de fé e de convidar para estar contigo. Se Jesus vem até mim, vem em meu auxílio, vem em meu socorro, aclamar. Já que nós temos muitas vezes a tendência de não procurarmos a Deus. E Deus muitas vezes permite a situação ruim, difícil, para que a gente possa lembrar de duas coisas, vai dizer Santo Agostinho. Primeiro, que Ele sempre tira um bem maior. E segundo, que Ele é Deus e que nós dependemos dEle. Então precisamos direcionar de novo a nossa vida para Deus. Confiar, entrar nesse processo, nessa dinâmica de intimidade, de particularidade com o Senhor. Por quê? É na minha particularidade com Ele que eu vou me alimentando, me fortalecendo, seguindo adiante, não caindo num esfriamento da fé no qual a gente tem visto por aí. Então, que essa palavra de hoje possa alimentar o seu coração e esse desejo de convidar Jesus a vivenciar essa experiência aí contigo no seu quarto, na sala, na sua casa, com sua família, e a criar esse hábito e fazer uma experiência concreta com a presença do Cristo. Seja ela de forma mística, ou seja ela de forma espiritual, ou através da própria palavra, mas que você possa fazer a sua experiência de conhecer quem é o Senhor para você. E aí ter uma resposta não teológica, não catequética, mas uma experiência concreta com o amor de Deus. Desde já, um grande abraço a você, uma ótima semana, que Deus abençoe. Tamo junto, um grande abraço.